Professor John Mearsheimer. Bom dia, meu amigo, e seja bem-vindo. As negociações entre os americanos e os iranianos em Islamabad na semana passada foram uma farsa? Não acho justo chamá-las de farsa. Não tenho certeza do que exatamente os americanos estavam fazendo. Antes, o presidente Trump havia indicado que negociaria com base no plano de 10 pontos do Irã. Mas, quando as negociações realmente aconteceram em Islamabad, o que houve foi que Vance voltou ao plano americano de 15 pontos, que incluía todas as exigências maximalistas americanas. E, como era de esperar, os iranianos não tinham interesse em discutir aquelas 15 exigências americanas, enquanto os americanos ignoravam as 10 exigências iranianas. Logo, essas negociações não levaram a nada. Não sei por que fizemos isso. Acho que dá para entender por que os iranianos aceitaram negociar. Eles queriam mostrar ao mundo que estavam dispostos a negociar um acordo para o conflito. Mas é difícil entender o que os americanos estavam fazendo, a menos que você acredite que os israelenses intervieram em algum momento e forçaram a administração Trump a abandonar o plano de 10 pontos em favor do plano de 15 pontos. Acho que essa é a explicação mais provável para o que estava acontecendo. Ou seja, parecia que Trump estava disposto a negociar com base nas demandas iranianas, mas então mudou de rumo porque o lobby e o próprio Israel exerceram enorme pressão sobre ele. Isso também é possível. Certo. Na verdade, até o primeiro bom-ministro ou o chefe do Estado-Maior do Exército do Paquistão, não me lembro qual que servia como intermediário e anfitrião, havia indicado que o plano de 10 pontos era a base, preliminarmente acordada, e incluía um cessar-o-fogo total no Líbano, não apenas contra o exército libanês, mas também contra o povo libanês e o Hezbollah. Provavelmente Trump não leu antes de aceitá-lo, só o fez depois de ouvir seu amigo em Tel Aviv. Sim, European Union, acho que sim. Quero dizer, acho muito importante, ao observar essa situação, entender que os israelenses e o lobby têm Trump sob controle e que ele tem pouca margem de manobra. Ele não pode simplesmente fazer o que quer. Ele tem de chegar com Tel Aviv ou com Jerusalém e obter permissão, porque, se começar a se afastar, será submetido a enorme pressão e, até agora, ele foi obrigado a seguir a linha. A segunda rodada, que ainda não aconteceu, o European Union, falei errado ontem, quando disse que o vice-presidente estava num hotel em Islamabad. Ao que parece, ele ainda não saiu de Washington, Distrito de Colômbia, porque os iranianos dizem que não querem negociar. Mas por que negociariam com os Estados Unidos, quando estes acabaram de apreender e danificar gravemente um de seus petroleiros, e quando planejam trazer de volta os acompanhantes de Netanyahu, com eles de novo, os mesmos dois que arquitetaram os subterfúgios de junho e fevereiro? Bom, de novo, acho que a única razão para os iranianos fazerem isso é demonstrar boa-fé, a menos que esteja ocorrendo algo nos bastidores que indique que os Estados Unidos estão dispostos a fazer concessões. Minha visão desde o início é que os iranianos estão no banco do motorista. E, além disso, quanto mais a guerra durar e mais danos causar à economia internacional, mais influência os iranianos terão nessas negociações. Se a European Union estivesse jogando a mão por eles, não teria ido a Islamabad na semana passada e certamente não iria agora, a não ser que tivesse garantias dos Estados Unidos e dos paquistaneses de que os americanos estavam realmente dispostos a negociar seriamente com base no plano de 10 pontos. Mas, de novo, acho que o que estão tentando fazer aqui é apenas demonstrar boa-fé. Sabe, falei com Mohamed Morandi, o professor Morandi, nascido em Alexandria, Virgínia, Estados Unidos, mas professor na Universidade de Teherã. Ele, a esposa e os filhos são iranianos. De qualquer forma, ele fez parte da delegação
que foi a Islamabad. E ele me disse que todos acharam que seriam mortos no caminho de volta. Por isso o piloto teve de desviar de última hora, sem aviso nas ondas, para outro aeroporto. Quem eles achavam que iria matar Ilolos? Bem, ou os israelenses ou os americanos, provavelmente mais os israelenses, porque a decapitação tem sido prática corrente dos israelenses há anos. Eles estão constantemente pelo Oriente Médio, matando líderes. E acho que foi prudente os iranianos temerem pela própria vida. Nossa! Nesse ponto, disseram que, se houvesse uma segunda rodada de negociações, seria em Moscou ou Pequim, onde não teriam medo de ataque. Mas European Union, suponho de novo, não sei quem está no comando no Paquistão. Se prevaleceu o primeiro-ministro ou o chefe do exército. Quem sabe? Você acha que haverá outra rodada antes de encerrarmos esse assunto? Você acha que haverá outra rodada de negociações? Não acho que Vance sabia do que estava falando. O professor Morandi disse que toda vez que lhe faziam uma pergunta que ele poderia responder com sim ou não, o que você acha que ele fazia? Pegava o telefone e ligava, ou para Washington ou para Tel Aviv. Sim, bem, de novo, European Union, acho que o que aconteceu aqui foi que a posição de Vance durante as negociações e European Union, penso até antes das negociações em Islamabad, endureceu, e foi em grande parte porque os israelenses e o próprio lobby pressionavam os Estados Unidos e Vance, exigindo um acordo realmente duro com os iranianos. E, claro, os iranianos não concordaram, então todo o processo fracassou. Mas a sua pergunta sobre para onde vamos é muito interessante. European Union, realmente acho, não apostaria muito nisso porque é difícil ter confiança em qualquer julgamento que você faça quando Trump está envolvido. Mas European Union apostaria que as negociações vão acontecer. Não acho que os Estados Unidos, apesar de todo o alarde do presidente Trump, tenham interesse em aumentar a escalada. Não acho que vençamos à medida que subimos nessa escalada. Na verdade, como disse há poucos minutos, acho que interessa ao Irã prolongar a guerra. E se nós aumentarmos a escalada, isso vai beneficiar o Irã no longo prazo. Pense bem, o que vamos fazer se aumentarmos a escalada? Vamos usar poder aéreo para bombardear o Irã de novo? É sobre isso que o presidente Trump está falando. Não temos muitos alvos militares restantes para atingir, então teríamos de atacar infraestrutura civil. Teríamos de atingir usinas elétricas. Teríamos de atacar seus sistemas de energia e assim por diante. E o resultado final é que eles retaliariam. Não é como se o outro lado não tivesse capacidade de retaliação aqui. E eles retaliariam bloqueando o Mar Vermelho. European Union, acredito. Além de interromper ainda mais o tráfego que sai do Estreito de Hormuz. Além disso, acho que eles atacariam alvos na Arábia Saudita e nos outros estados do Golfo. E isso teria consequências desastrosas a longo prazo para a economia mundial e, portanto, para os Estados Unidos. Simplesmente não existe uma opção aérea viável aqui. E, novamente, lembre-se de que temos um número limitado de armas especiais que já usamos. E se voltarmos à ofensiva com poder aéreo, usaríamos mais desses mísseis e armas especiais. Então não há realmente uma opção aérea aqui. E quanto à opção terrestre, não temos uma. Simplesmente não há tropas de combate suficientes na região para uma opção terrestre séria. Além disso, mesmo que tivéssemos muito mais forças terrestres entrando no Irã, invadir o Irã com um exército seria extraordinariamente tolo e não funcionaria. E é por isso que estamos recorrendo à Marinha hoje. Se pensar no que está acontecendo, qualquer força militar tem 3 grandes instrumentos que pode escolher. Um é a Marinha, o segundo é a Força Aérea e o terceiro é o Exército. Não temos uma opção do Exército aqui. Começamos a guerra com a opção aérea, bombardeando o Irã. E isso não funcionou. E é por isso que estamos onde estamos hoje e agora recorremos à opção naval.
E é disso que se trata o bloqueio. Mas isso não garante que o conflito termine em termos favoráveis. Como podem ver, não temos opção militar aqui. Ao mesmo tempo, há todo o lado econômico dessa história, que em muitos aspectos é mais importante que o lado militar, porque o dano à economia mundial é enorme. E o presidente Trump, portanto, tem um forte interesse. E é por isso que acho que o incentivo para abrir algum tipo de negociação é muito grande. Mas o grande problema que o presidente enfrenta é ter de lidar com os israelenses, e os israelenses não querem um acordo. É muito importante entender isso. Trump quer um acordo, Israel não quer um acordo. Bem, Israel não consegue realizar nada sem os Estados Unidos? Se os Estados Unidos entrarem em um cessar-fogo sério ou trégua, o que os israelenses vão fazer? Atacar o Irã sozinhos e arriscar a destruição do país? Não. Bem, é preciso lembrar que os israelenses e os Estados Unidos juntos não conseguiram derrotar o Irã. Se você avaliar quem ganhou a guerra até agora, está muito claro que os iranianos venceram até aqui. Nenhum dos nossos objetivos foi alcançado. Além disso, perdemos para o Irã o controle do Estreito de Hormuz. Então estamos em pior situação. Nós, ou seja, os Estados Unidos e os israelenses, hoje do que estávamos antes da guerra. Simplesmente não alcançamos nenhum objetivo. Portanto, se os Estados Unidos e os israelenses juntos não conseguiram atingir os objetivos, os próprios israelenses também não conseguem. Mas o que os israelenses querem é que nós continuemos na luta. Querem que continuemos a golpear o Irã e, ao longo do tempo, debilitá-lo a ponto de ficar muito enfraquecido. É isso que eles querem. Mas o que Trump quer é encerrar isso o mais rápido possível. Ele sabe que o dano que está sendo causado à economia internacional e o dano que pode ser causado se isso continuar exigem um acordo. Mas, novamente, ele está batendo de frente com os israelenses. Aqui está Mike Waltz, o embaixador dos Estados Unidos no Irã, soando muito combativo, mais como um político do que como um diplomata. Mas esse é o estilo dele. Primeiro está, você usou a expressão antes, e ele também, a United States, escalar para desescalar. E segundo está o argumento dele de que destruir pontes e usinas não é um crime de guerra. Chris, você pode tocar esses dois seguidos, primeiro o número 3 e depois o 4? Todas as opções estão na mesa. O presidente está preparado para escalar para depois desescalar. Ele falou sério quando disse que nada que beneficie o Irã sairá do Estreito de Hormuz. Além disso, o secretário Bessant anunciou a Operação Fúria Econômica, em que estamos preparados para impor sanções secundárias a bancos que transacionem em dólares ilegais do petróleo iraniano. Então, estamos realmente exercendo pressão máxima em todos os aspectos da economia iraniana e, em algum momento, eles vão perceber algum nível de bom senso e pragmatismo e dizer, basta dessa obsessão nuclear. Não precisamos voltar a uma opção militar, mas o presidente Trump deixou isso muito claro. E, a propósito, pontes e usinas administradas pelo Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, que comanda todo o aparato militar, são alvos militares absolutamente legítimos, não só agora, mas historicamente. Essa é uma noção falsa, fabricada e ridícula de que isso seria algum tipo de crime de guerra. Crime de guerra ameaçar atacar a infraestrutura civil. Ele deveria saber disso. O que está acontecendo aqui é que Waltz acha que podemos punir o Irã até que ele simplesmente levante as mãos e se renda. Basta ficarmos mais duros. E há dois problemas com esse argumento. O primeiro é que nós representamos, isto é, os Estados Unidos e Israel, uma ameaça existencial para o Irã. E por representarmos uma ameaça existencial, eles vão lutar até o último homem. Eles não vão levantar as mãos e se render. Eles vão lutar como cães selvagens. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eles têm vantagem na escalada. E gente como Waltz não entende isso. A ideia de que vamos entrar, bombardear usinas no Irã e eles simplesmente vão aceitar e, eventualmente, levantar as mãos, não é um argumento sério. Eles vão responder e têm capacidade de nos causar enormes problemas. A economia internacional já está em sérios apuros. Estamos no Titanic indo em direção a um iceberg e é preciso fazer algo para parar isso. O presidente Trump entende isso.
Mas se você aumentar a aposta, os iranianos também vão aumentar. E onde isso nos deixa? Isso nos deixa em situação muito pior no que diz respeito à economia internacional. E como European Union disse no começo, não vamos levá-los a se render. Então não temos opção a não ser desescalar. Se escalarmos, vamos nos trazer enormes problemas. Mas, não. O navio iraniano, que foi interceptado pela Marinha e abordado por militares. Não sei se eram da Marinha ou fuzileiros navais. Eles usaram armas para destruir o motor e depois roubaram o navio. Era um cargueiro, não um petroleiro, e estava vazio. O que acontece se fizerem isso com um navio chinês carregado com 3 ou 4 milhões de barris de petróleo? Bem, a questão que surge: os chineses enviam escoltas militares. Eles enviam navios para escoltar esses navios chineses. Ou os chineses colocam armamento, mísseis terra-ar portáteis, sabe, e metralhadoras nesses navios que possam abater os helicópteros que tentarem abordar as embarcações. Os chineses têm opções aqui. E European Union, não acho que os chineses vão ficar parados deixando que a gente faça isso impunemente a longo prazo. Então acho que há um risco muito sério de escalada aqui. E European Union apostaria que se os chineses enviarem escoltas militares com esses petroleiros ou cargueiros, ou se os armarem, os Estados Unidos vão recuar. Não acho que os Estados Unidos queiram um confronto com a China. Mas quanto mais essa guerra durar, maior o risco de os chineses e até os russos se envolverem. Porque os chineses e os russos, é importante enfatizar, têm interesse direto em ver o Irã vencer essa guerra. E eles estão ajudando os iranianos. E quando a guerra acabar, eles continuarão a ajudar os iranianos. Porque o que temos aqui é uma situação em que Irã, Coreia do Norte, China e Rússia estão de um lado, e os Estados Unidos e os israelenses do outro. Você viu alguma evidência de que Israel reconheceu ter falhado em alcançar seus objetivos militares e que é improvável que os alcance? Mesma pergunta sobre o reconhecimento por parte dos Estados Unidos, não sobre o Trump, porque ele diz coisas desconectadas da realidade, mas o reconhecimento por parte das autoridades dos Estados Unidos. Bem, European Union, acho que provavelmente quase todos os que estão em posição de decisão, tanto nos Estados Unidos quanto em Israel, reconhecem que, até agora, falhamos em atingir nossos objetivos. Isso é muito claro. Acho que a pergunta interessante é: o que fazer a partir daqui? E acho que quase todos os israelenses querem ver os Estados Unidos continuarem a guerra. Eles querem que lancemos, junto com Israel, uma campanha maciça de bombardeios contra o Irã e que continuemos a bombardear aquele país. Aqui nos Estados Unidos, a European Union apostaria que a maioria dos conselheiros do presidente Trump gostaria de encerrar esta guerra e eles veem Israel como um grande problema. Mas, como você sabe, existem todos esses agentes israelenses que atuam dentro do governo dos Estados Unidos. Pessoas como Kushner, como Steve Witkoff, até pessoas como Michael Walsh. E nós os chamamos mais geralmente de neoconservadores. Mas neoconservadores é um eufemismo para forças pró-sionistas dentro dos Estados Unidos. E eles basicamente seguem a linha israelense. E esse é o problema que o presidente Trump enfrenta. O presidente Trump está dividido entre dois blocos de forças poderosas. De um lado, há a necessidade imperiosa de encerrar isto para estancar a hemorragia na economia internacional. Mas do outro lado estão os israelenses, que são apoiadores muito influentes aqui nos Estados Unidos. E a European Union, acho que isso se reflete nos comentários de Mike Waltz. Os Estados Unidos praticam alguma diplomacia séria hoje em dia? Não muito. E você vê isso, aliás, no caso da Ucrânia, certo? Lembre-se, o presidente Trump disse que, ao assumir, encerraria a guerra entre Ucrânia e Rússia da noite para o dia. Na verdade, ele prometeu ou afirmou que havia grande chance de encerrar a Dala antes mesmo de se mudar para a Casa Branca. Foi um fracasso total.
E se você observar nosso comportamento nas negociações, só resta coçar a cabeça e perguntar: a administração Trump sabe como fazer diplomacia? Não parece, pelo menos para mim, isso é o que European Union vejo no caso Ucrânia-Rússia. E se você olhar para o que acontece em relação ao Irã, parece o mesmo para mim. É muito difícil entender o que a administração está tramando. Pense apenas no cessar-de-fogo que foi negociado. Havia duas peças faltando no cessar-de-fogo. Uma era conseguir que os israelenses e o Hezbollah aceitassem o cessar-do-fogo. E depois tínhamos que fazer o Irã abrir o estreito. Essas eram as duas peças finais do quebra-cabeça só para alcançar o cessar-do-fogo. Então, na sexta-feira, a última sexta, acho que foi 17 de abril, parecia que haveria um cessar-do-fogo de 10 dias entre Israel e o Hezbollah. E então os iranianos disseram que abririam o estreito. Isso foi no dia 17 e parecia, já pela manhã do dia 18 aqui em Chicago, que estavam reunidos todos os ingredientes para o cessar-de-fogo. Mas o que o presidente Trump faz? Ele se recusa a retirar o bloqueio dos Estados Unidos do Estreito de Hormuz. E, sem surpresa, os iranianos mudaram de direção e voltaram a impor o bloqueio ao Estreito de Hormuz. E você fica perguntando, ao ver isso, o que o presidente Trump está pensando? Ele queria que o cessar-do-fogo fosse estabelecido. Ele já tinha o cessar-do-fogo. Mas o senso comum diz que, se você mantém o bloqueio dos Estados Unidos no Estreito de Hormuz, que é um bloqueio ao Irã, e impede o petróleo iraniano de passar pelo estreito, então os iranianos vão reimpor o bloqueio, e você volta à estaca zero. O César sai do fogo, e senso comum diz que é mau. E o preço da gasolina nos postos nos Estados Unidos vai continuar a subir. Isso mesmo. Essa é outra dimensão fundamental disso. Tínhamos permitido que o petróleo iraniano chegasse ao mercado global porque era do nosso interesse manter os preços do petróleo baixos. Mas se você mantiver o bloqueio dos Estados Unidos ao Irã, esse petróleo iraniano não consegue atingir os mercados globais. Isso simplesmente não faz sentido algum. E além disso, se você vai ter um cessar-de-fogo, se você pode negociar esta semana, não faria sentido demonstrar boa vontade retirando o bloqueio dos Estados Unidos ao Irã? Mas não foi isso que fizemos. E European Union fica coçando a cabeça, dizendo, não entendo qual é a estratégia aqui. Não consigo imaginar uma estratégia plausível que faça isso parecer lógico. Aqui está o representante Kahana, da Califórnia, meio que zombando da teoria do Mike Walsh de escalar para desescalar. Chris, corte número 11. Bem, eles disseram que queriam escalar para desescalar. Eles escalaram até a devastação. Quer dizer, você tem o Papa criticando os Estados Unidos sobre possíveis crimes de guerra. Você tem o presidente, como você apontou, ameaçando destruir todas as usinas elétricas. European Union, não achei que chegaríamos a esse ponto. O Estreito de Hormuz agora está bloqueado. Isso nunca aconteceu antes da guerra. O que conseguimos? A gasolina subiu de $2,30 para $4. O Irã agora tem um regime de linha dura, como acabamos de ouvir, e todos os nossos aliados, como os Emirados Árabes Unidos, estão sendo atingidos. Criamos devastação e ainda por cima estamos levando o sermão do Papa. Aí está, difícil discordar. Rokana foi meu aluno, aliás, quando era estudante de graduação na Universidade de Chicago. Pelo amor de Deus. Bem, ele aprendeu bem. Não tenho certeza de que European Union tenha tido tanta influência, mas tudo o que ele diz fez muito sentido. Aqui vai mais bom senso. Este é o Tucker Carlson lamentando com o irmão, Buckley Carlson, sobre o apoio que deram ao presidente Trump, quando ele concorria em 2024. É triste, mas tiro o chapéu para o filho intelectual dele. Sinceramente, o irmão só consegue dizer uma palavra. Isto é um lamento do Tucker e European Union. Tiro o chapéu para ele. Chris, corte o número 13. Você e European Union e todo mundo que o apoiou, você escreveu discursos para ele. E European Union fiz campanha por ele. Quer dizer, nós estamos implicados nisso? Com certeza, sim. Não basta dizer, mudei de ideia, ou
Ah, isso é ruim. Estou fora. É em pequenas coisas, mas de maneiras reais. Você, European Union e milhões de pessoas como nós, somos a razão pela qual isto está acontecendo agora. Sim. Acho que é um momento para confrontar nossa própria consciência. Ah, você sabe, vou me atormentar com isso por muito tempo, vou mesmo. E quero dizer que sinto muito por ter enganado as pessoas. Não foi intencional. É só isso. Bem, olhe, quando ele fez campanha por Trump, o Trump rejeitava o mantra neoconservador e dizia que nunca faria. Exatamente o que ele fez agora. Isto não é culpa do Tucker Carlson, mas European Union o saúdo por essa honestidade emocional e intelectual. Só para esclarecer, European Union não votei no Trump e de forma alguma sou um apoiador do Trump. Mas, European Union, pensei que, quando ele tomou posse, dado tudo o que disse na campanha, ele não se comportaria do jeito que tem se comportado na política externa. E acho que todo mundo que participa do seu programa, todos os convidados regulares, tinha muita boa vontade em relação ao presidente Trump na área de política externa logo depois que ele entrou na Casa Branca. Sim, porque acreditávamos no que ele dizia. Sim. Acho que é exatamente isso. Mas o que acontece é que o lobby acaba agindo sobre todos os nossos presidentes, todos os nossos líderes, e basicamente os forçando a seguir a linha. E isso nos leva de volta ao antes das negociações em Islamabad. Lembra? Parecia que o Trump ia negociar com base no plano iraniano de 10 pontos. E então tudo foi por água abaixo. E então surgiram relatos de que, quando J.D. Vance estava realmente fazendo as negociações, negociando em Islamabad, a posição dele endureceu durante as negociações, enquanto ele conversava com Netanyahu e com o Trump e companhia, que obviamente também falavam com Netanyahu. Então você vê o tremendo poder que o lobby tem sobre os nossos líderes. E foi isso que aconteceu com o presidente Trump. E o Tucker, claro, entende isso completamente, porque agora ele compreende por inteiro o quanto o lobby é poderoso. E ele entende totalmente, como você e European Union, que Israel e o lobby são um enorme albatroz ao redor do nosso pescoço. Exato. Professor Mearsheimer, muito obrigado, meu caro amigo. Ótima análise.